Bom, hoje nós vamos dar continuidade, né, ao conteúdo mitologia. Ele, por um lado, a gente pode achar assim que ele... Porque também tem muita coisa. Só para vocês terem ideia de... Bom, vou dar os temas primeiro, né? Relembrar os temas quais são. Porque eu já fiz uma introdução sobre a mitologia geral. Aí depois entramos, eu disse quantos temas nós temos, né? Você vê que nós temos 6 temas. A Grécia Antiga, Roma Antiga, o norte da Europa, a Ásia, são 7. As Américas, não, acho que são mais até. 3, 2, 5, 2, 7. As Américas, Egito Antigo e África, e Oceania. Bom, na Grécia Antiga, esse tema, para vocês terem ideia, são 28 tópicos. Se a gente está fazendo assim, 2 tópicos por mês de cada assunto, só para dar uma ideia para vocês, né? Demoraria, se é 28, demoraria 14 meses. 14 meses seria 2 anos e... 2 anos, 14, não, 1 ano e cacetada, não é isso? Não é possível. Então eu vou ter que dar uma encurtada, entendeu? Então tem que ver assim dos tópicos, ou faz uma síntese entre eles, ou até elimina alguns, entendeu? É o jeito que a gente vai ter que fazer. Bom, então, quando eu comecei o tema Grécia Antiga, eu sempre faço uma introdução, né? Aí fiz a introdução, e aí, o segundo tópico, no caso, que eu já falei, foi: primeiro, Gaia deu à luz Urano, seu igual. Então, isso retrata o foco, nada mais é do que a origem do universo. Então, uma forma de se contar o universo, o início do universo, através de... A palavra nem é Deus, hein? É uma coisa maior, quer dizer, maior pelo tamanho, pela envergadura, que são os titãs, tá certo? Bom, então, quando está falando em Gaia, Gaia é uma titã, tá certo? E quando está falando em Urano, Urano é outro titã. Então, fazendo um paralelo, como é que se faz na Bíblia? Na Bíblia, Deus teria criado o quê? Adão, não foi? Depois criou Eva, não foi isso? Bom, como é que seria aqui nessa mitologia da Grécia Antiga? Ao contrário. Primeiro criou a mulher, que é a Gaia. Muita gente se vê o planeta Terra, que é a mãe do planeta Terra é a Gaia, não é isso? Bom, e deu origem a um filho, que seria Urano, e aí começa que é uma esculhambação danada esse negócio, é o tempo todo nisso. Se você pegar as tragédias gregas, por isso que é bom, a gente tendo histórico, você vai observando. Na tragédia grega tem muitas coisas de que, no fundo, lembra do Édipo Rei? Como é que foi? Ele acabou, sem saber, acabou ficando com a mãe, não é isso? E aí fica doido por aquela cena aqui. Então, Urano com Gaia, para vocês terem ideia, os dois juntos tiveram 12 filhos. 12 titãs, né? Entre os homens foi, que eu já falei para vocês, Oceano, Céus, Crio, Hiperião, Japeto, Cronos. O mais importante para a gente guardar aqui é o Cronos. E das mulheres, Teia, Mnemosyne, Febe, Reia, Tétis, Tênis. O mais importante guardar aqui, talvez seja a Reia. Bom, e aí geraram. Os titãs aí geraram o quê? Assim, no curto prazo, geraram Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidon e Zeus.
E esses aí viriam a ser os deuses olímpicos. Não são só esses aqui, e alguns desses não farão parte. Serão 12, né, deuses olímpicos. Bom, é claro que a Gaia já não aguentava Urano, com esses filhos todos, né? E, não, e aconteceu esse caso aqui que a gente vai começar a falar, que é no fundo, é os deuses olímpicos. A gente vai começar a falar dos de baixo, mas a gente já falou daquele rolo lá com os titãs, entendeu? Mas espero que vocês lembrem um pouco. Então, o que a Rhea fez para que o Cronos, que o Cronos tomou atitude em relação ao pai Urano. Então, o Cronos também, com a Rhea, é Rhea, né, que eu falei? É Rhea. É irmã e mulher de Cronos. Essa confusão o tempo todo. Porque também só tinham eles, então ficava um com o outro, um com o outro, um com o outro. Então era uma confusão danada. O Zeus, por exemplo, que é um dos mais importantes, né? Ele, no fundo, é sobrinho desse pessoal. Mas ele, nossa senhora, Zeus é um taradão. Ele passa a régua em todo mundo, quer dizer, tem um monte de filho. Entendeu? Bom, então vamos ver por que Rhea enfaixou uma pedra e a deu a Cronos, para que ele a engolisse. Por que ela fez isso? Vamos lá devagar. Nós vamos fazer 3 pontos, 3 tópicos hoje, tudo intercalado. Aí vocês vão ganhar uma visão disso aí. Bom, o tema então de hoje é a origem dos deuses olímpicos. A criação já foi lá, anterior. Né? E as fontes têm a Teogonia de Hesíodo, foi 700 a.C., teve a Biblioteca Pseudo-Apolodoro, a 100 depois de Cristo. O cenário é Creta. As principais figuras são o Cronos, que é o rei dos titãs, filho de Gaia e Urano. Rhea é irmã e mulher de Cronos. E aí tem outros tipos. Éstia, que é deusa da terra, Deméter, que é deusa da colheita, Hera, que é a rainha dos deuses olímpicos. Vai ser a rainha dos deuses olímpicos depois. Hades é o senhor do submundo, Poseidon, deus dos mares. Zeus é o rei dos deuses olímpicos, assassino do Cronos. Por que ele está citando esses aqui? Vocês vão ver. É chato porque tem que ficar guardando muito nome, mas é assim mesmo, né? Bom. Então, no fundo, você vai ver o esqueminha montado, é assim. Aqui, o Cronos castra e mata o pai cruel Urano. Lembra? No nível de titãs, tá certo? Gaia com Urano, tem aqueles 12 titãs. Então, um deles, que é o Cronos, vai lá e castra, não só mata, não, castra e mata o pai cruel Urano. Aí, por sua vez, Cronos se torna um pai cruel, da mesma maneira. Cronos engole seus filhos para evitar que eles o superem. E aí, enganado por Rhea, ele perde Zeus, que volta para matá-lo. Tudo bem? Esse é o esqueminha, mas vamos lá. Cronos, o titã, filho da deusa da terra Gaia, e do deus do céu Urano, né? Mostrou-se um patriarca tão possessivo quanto o pai. Após uma geração apenas, surgiu um padrão deplorável de conduta divina. Assim como Urano dominara a Gaia, né, Cronos exigia que sua mulher e irmã Rhea estivesse exclusiva e indefinidamente disponível para lhe satisfazer necessidades sexuais. Ninguém mais, muito menos os filhos, podia disputar a atenção dela. Tendo deposto o próprio pai para se tornar o rei dos titãs, né, Cronos sabia como era perigoso criar um filho em meio à cobiça e à raiva. Determinado a garantir que ninguém constituísse uma ameaça contra si, Cronos fazia com que seus filhos fossem destruídos logo após o nascimento.
Assim que Réia dava à luz um novo bebê, ele tratava de engoli-lo inteiro. Então, esta primeira filha foi engolida uma só vez, antes mesmo que a mãe a embalasse nos braços. Outra filha, Deméter, foi engolida de imediato. Com Hera, a terceira filha, aconteceu o mesmo. E os filhos homens de Cronos, né? Não tiveram melhor sorte. Primeiro veio Hades, rapidamente seguido por Poseidon, que enfrentou o mesmo destino. Foram aqueles 6 com apontado. Até agora ele engoliu 5, né? Então, Réia, desesperada, finalmente recorreu à ajuda da mãe. Quem era? A idosa Gaia. E do pai lá, com aqueles problemas todos do pai, né? Do pai castrado e tal, né? Urano. Juntos, eles arquitetaram, seriam os pais de Réia, né? Mas também seriam os pais de Crono. Bom, eles juntos arquitetaram um plano ardiloso para salvar o próximo filho da sua filha, que será o Zeus. Réia seguiu o conselho dos pais, então logo seu último filho, Zeus, nasceu, e antes que seu pai, Cronos, tivesse a chance de vê-lo, ela escondeu o bebê, em seguida enfaixou uma pedra e a entregou ao marido no lugar do recém-nascido. Cronos, com sua gana opressora, nem olhou para o amarrado antes de virar a cabeça para trás, abrir bem a boca e pof, engoliu. O bebê, entre aspas, né, na pedra, foi parar direto em seu estômago, pronto para se juntar à multidão dos filhos que ali se encontravam. À revelia de Cronos, todos tinham sobrevivido nas profundezas escuras de sua barriga. Ali estavam crescendo em tamanho e ressentimento. Tá? A Réia, seguindo a recomendação de Gaia, a avó da criança, sumiu com Zeus, sem que ninguém percebesse, atravessando com ele o mar até a fértil ilha de Creta. Por isso que eu falei que o cenário era Creta. Né? Ali numa caverna oculta nas encostas do Monte Ida, hoje conhecido como Psilorites, a montanha mais alta de Creta. Cercado por densa floresta, Réia deixou o filho sob os cuidados da tribo guerreira dos Curetes. Eles, por sua vez, deram o bebê para uma ninfa de nome Adamantea, que cuidou de Zeus em segredo. De acordo com Hesíodo, o contador, né, de história e tal, a ninfa tinha medo de que Cronos, graças à sua autoridade universal sobre a terra, o céu e o mar, tivesse como ver onde o filho estava escondido. Para evitar que Cronos o achasse, ela pendurou Zeus em uma corda que oscilava entre a terra e os céus, mas que não estava em nenhum dos dois reinos. Adamantia cuidou de Zeus e o amamentou com leite de rebanho de cabras que ela pastoreava. Sempre que o bebê gorgolejava, gritava ou chorava, os curetes dançavam e cantavam para disfarçar o barulho. Como resultado, Cronos ignorou completamente que o filho mais novo ainda vivia. Ao que parece, Zeus logo chegou à idade adulta e sedento de vingança contra o pai cruel. Ademais, se em algum momento Zeus saísse do esconderijo, seria inevitável algum tipo de entrevero entre eles. Cronos não suportaria deixar um usurpador em potencial com vida. Se soubesse da existência de Zeus, veria o filho apenas como uma ameaça ao seu poder. O medo que Cronos tinha de ser usurpado era inteiramente justificado. Quando, por fim, encontrou o filho que julgava morto, foi forçado a capitular da forma mais brutal. Sabe por quê? Um dia Zeus simplesmente apareceu e, com a ajuda da avó Gaia, armou uma tocaia para o pai. Sabe o que Zeus fez? Chutou a barriga do Cronos violentamente na altura do estômago, né? E forçou a vomitar todo o seu conteúdo. A primeira coisa a surgir foi a pedra engolida por Cronos, que ele pensava ser Zeus, recém-nascido. O jovem deus, Zeus, pegou a pedra e a colocou de pé sobre a terra,
como um monumento à crueldade de Cronos e como símbolo do seu triunfo sobre o deus perverso. Zeus colocou a pedra no umbigo, entre aspas, do mundo grego antigo, em Delfos, bem no centro da Grécia. Mais tarde, a pedra se tornaria um local sagrado, renomado por seu oráculo. Os peregrinos o visitavam, né, em busca de orientação, de sacerdotisa ou sibila, né, em relação aos seus problemas. E ela lhe passava mensagem de sabedoria que se dizia vir diretamente dos deuses. Bom, depois de vomitar a pedra, Cronos começou a expelir sua prole lá dentro, um a um, né? Todo mundo já adulto. Uma vez renascido, eles se tornaram os deuses olímpicos e foram reverenciados por seus poderes. Logo após o renascimento, os filhos e filhas de Cronos foram à guerra contra os poderosos titãs. Aí você vê, eles que seriam filhos dos titãs, aí eles seriam deuses, mas sem ser esse aqui, eu vou falar um, vou falar o outro. Esse outro eu vou falar sobre o Monte Olimpo. Eles foram para o Monte Olimpo, eles seriam deuses do Monte Olimpo, tá certo? Então, e foram reverenciados por seus poderes, né, tal. E eles foram à guerra, então, contra os poderosos titãs pelo controle do cosmos. Depois de vitória, eles foram vitoriosos, e lá na frente, mais um pouco, eu vou dizer como é que se foi a vitória. Teve que ter muita gente para ajudar, né? Depois de vitória, os deuses estabeleceram seu trono no Monte Olimpo e tiraram a sorte para definir quem ficaria com que papel no controle do universo. Aí que apareceram os três filhos de Cronos. Quais são? Que dividiram o cosmos entre eles. Ó. Um ficaria com o controle do céu, Zeus. O outro com o do mar, Poseidon. E o terceiro governaria o submundo, que foi o Hades. Tá certo? Zeus, cuja arma preferida era o raio, tornou-se soberano do céu e líder de todos os deuses olímpicos. Né? Bom, aí as deusas desiguais. Em que sentido é isso? Porque as três filhas de Cronos também tinham papéis importantes a desempenhar. Lembra aquelas três? Tinham três homens e três mulheres, né? Mais embaixo. Mais embaixo, quer dizer, não era titãs, não. E o que aconteceu? Cada um também ganhou um papel. A Hestia foi deusa da terra, governava a vida doméstica do povo. Né? Deméter era vital era a deusa das colheitas. Né? E teve a outra que é a Hera. A Hera se destacou entre as irmãs porque ela se tornou a divindade feminina mais importante depois de seu casamento. Por quê? Porque ela casou com Zeus, que era o irmão dela, aquela história de sempre. Mas ela casou com Zeus. E Zeus sabe como é que é. Ela ficou ciumenta desgraçada, porque o Zeus não deixava ninguém em pé, né? Bom. Para seu grande desalento de Hera, né? De Hera, que é com H, Hera. Seu grande desalento, entretanto, nunca chegou a receber o reconhecimento e a honra que esperava como rainha dos deuses. Como deusa das mulheres do casamento, esperava-se que Hera representasse o arquétipo da condição matrimonial, mas se tornou conhecida pelos seus problemas conjugais. Também não foi a deusa inspiradora das paixões masculinas. Porque, assim, você vai ver lá na frente que, assim, eles dividem muito, vamos dizer, relações da seguinte maneira. Uma coisa é para fertilidade, é para companheirismo, outra coisa é a mulher para ser sensual, entendeu? Então ela não foi nem uma coisa, nem foi a outra, porque a Afrodite veio, passou para o rabo dela. Aí ficou difícil, né? Porque a Afrodite era a deusa associada à beleza feminina, né? A sexualidade, os prazeres, né? Bom,
Vamos para o dodecateão. Dodecateão. Dode, sabe como é que é, né? É 12, né? São as 12 divindades no Monte Olimpo, né? Aí começaram a haver porque você vê, Hades, aliás, como ele foi ser Deus de submundo, então ele não podia ficar lá em cima, entendeu? Então já tirou um da jogada, né? O outro foi a própria Hestia, né? Porque ela decidiu viver na Terra para evitar a briga dos irmãos. Então, sai fora também. Então, daqueles que foi Zeus, Deméter, Hera, Poseidon e Afrodite, mas aí você vê, Afrodite foi incorporada aqui. Ela não era no início. Ela foi incorporada. Então, nós ficamos com 5, né? Então, se você continuar, você vai ver que vai ter, depois na segunda geração, você vai ter Apolo, 6, Ares, 7, Hestia não é, Hefesto e Hermes. Então, estariam faltando mais 2, né? Bom, então vai vir Artemísia e Atena. Aí completa, né? Está faltando mais um, que seria o Dionísio. Então são esses aqui que vão compor, né? Eu podia ficar falando assim, só para vocês terem uma ideia. Afrodite vai ser a deusa do amor e da beleza. Era muitas vezes exibida com um cetro, uma coroa de murta e um pombo. Apolo era um arqueiro, mas também tocava a lira, e o louro simbolizava seu amor por Daphne. Ares era o deus sanguinário da guerra, seu amor pelas armas costumava ser representado por uma lança. Artemísia, a deusa da caça e gêmea de Apolo, era exibida com o arco e seu servo sagrado. Atena era a deusa da sabedoria, usava o escudo da égide, seu passo era a coruja, sua árvore a oliveira. Coruja é sabedoria, né? E aí você vai ver. Bom, isso aí. Deméter, a deusa da colheita, detentora do cetro, carregava uma tocha apostando que encontraria a filha. Dionísio, deus do vinho, foi coroado com Hera e empunhava um tirso, símbolo do prazer. Hefesto era o deus dos ferreiros, dos artífices e do fogo, né? Trazia um machado sempre consigo. Hera, com H, né? Rainha de Zeus, mulher de Zeus, inclusive, carregava um cetro e usava a coroa real, seu pássaro era o pavão. Hermes, o mensageiro dos deuses, usava botas aladas e levava consigo um caduceu, uma insígnia mágica. Poseidon, deus dos mares, empunhava um tridente para sacudir a terra, para ele touros e cavalos eram sagrados. Finalmente Zeus, o deus supremo, lançava raios sobre os adversários, a águia era o seu pássaro e o carvalho sua árvore. Então você vai ver mais tarde que Roma usa e o nazismo usa. Você vai ver que tudo assim está nos fundamentos das coisas. Nós vamos devagar, né? Bom, o problema que a gente tem que ver, isso em termos de personalidades humanas, é que esse deus olímpico não tinha nada de tranquilo, não é esses deuses que a gente imagina aqui, não. Eram personalidades humanas e com vários problemas, né? Queria satisfazer seus desejos, seus caprichos. O que o homem podia fazer era tentar fazer uma troca com Deus, oferecer algumas coisas que eles gostavam, aí o Deus fazia determinadas proteções, entendeu? Eu estou assim simplificando para poder a gente passar mais rápido as coisas, não ficar muito demorado, né? Mas era isso, quer dizer, então eu tinha que ter uma ideia, né? O adultério, então, era constante entre eles, era uma confusão danada. Bom, entre Deus e os mortais. De várias formas, apesar de seu poder, as divindades gregas parecem ocupar um status intermediário, pairando em alguma esfera entre o espiritual e o real.
Isso é bom a gente focar, porque às vezes quando a gente começa a fazer determinadas conversas dentro da messiânica, né, a gente começa a não entender. Mas se a gente começar a ganhar esse espaço, essa compreensão entre o real e o espiritual, aí você começa a ver os dragões, os anjos, entendeu? Bom, tinha um tal de tinha uns alimentos que eram os banquetes dos deuses, né? Era néctar e uma tal de uma coisa que eu não conheço. Chama-se, eu já ouvi falar, mas não sei o que é. Ambrosia. Ambrosia é aquele macarrão, aquele fininho, parece um cabelinho de anjo. Então pronto. É macarrão e néctar. Não, é um doce feito com aquele macarrão fininho. É isso. Pronto. Esse era o néctar, as duas coisas que os deuses gostavam? Gostavam dessa. Bom, então vamos partir. Não vamos precisar nem desligar, não. Vamos passar. É como se fosse um manjar. Não, ambrosia era... Falei errado. Ambrosia é aquele do doce de leite talhado. Do doce de leite talhado. É o doce de leite talhado. Talhado. A ambrosia, também chamado de manjar dos deuses do Olimpo, era um doce com divino sabor. Teria poder de cura e se um mortal comum o comesse, morreria. Então os deuses só queriam ficar para eles, né? Conta a história que quando os deuses ofereciam a algum humano, este a experimentá-lo sentia uma sensação de extrema felicidade. Eu até tenho com vontade de comer essa ambrosia. Ambrosia. Depois você faz um pouco para a gente comer. Você já sabe como é que se faz? A gente fez aqui para levar no culto de antepassado, não lembra? Um ano. Eu sei o que é, já sei o que é. E até gostei, acho que é melhor você repetir isso. Não, você é doido por doce? Olha só, vamos para a segunda etapa aí. Hoje são 3 tópicos. O outro é a guerra, aí vamos ver a guerra entre deuses e os titãs. Tá? Bom, os olímpicos assumem o poder. As fontes aí tem aquelas várias fontes, a teogonia continua sendo uma fonte, a biblioteca pseudo-apolotória também, até a Ilíada de Homero também serve. O cenário já são as encostas do Monte Olimpo e as planícies de Tessália, ao norte da Grécia. Lá tem um lugar, quando a gente falar do Monte Olimpo, eu vou dizer para vocês logo, um lugar belíssimo. Sabe por quê? Ele tem, acho que são 3.000 metros de altura. E lá, assim, você tem um campo, né? De repente, lá, você vê aquele montanha e só gelo, assim. Pô, é meio semelhante, porque sempre nessas coisas tem. No Japão é o Monte Fuji. Nos Andes, os incas, aquele pessoal todo fazia lá em cima, né? Então, é mais ou menos essa ideia, né? O Zeus ele se encaixou, né, na posição de autoridade sobre seus irmãos. Né? Bom, olha só. Para vocês saberem apenas a história, né? Porque começa a ter mais pessoas, entes que ajudaram a derrotarem os titãs, por exemplo. Tem os cíclopes, são gigantes de um só olho. Então, tem o Brontes, o Esterópolis e Arge, que são filhos do Urano, ajudaram. Mas você vai dizer, mas são filhos do Urano, como é que é essa conversa? Bom, é assim por fora, entendeu? Nós temos os Hecatônquiros, são gigantes. São gigantes Briareu, Coto e Giges, que são filhos de Urano e Gaia. Também são filhos de Urano e Gaia. Mas isso aí já não tem só um olho, nada disso, é outra coisa. Bom, no fundo, esse pessoal todo se juntou e foram eles que derrotaram o Crono, né? Não, derrotaram os titãs, tá certo? E jogaram lá para o submundo, lá onde o Hades não tomava conta do submundo, eles foram aprisionados lá dentro.
lá embaixo, né, no submundo, onde tem nuvens e redemoinhos carregados de poeira, escurecer o céu, é um negócio complicado, né? E aí o triunfo definitivo foi esse. Eles ficaram banidos lá, eles chamam para o Tártaro, é o buraco mais fundo do submundo, onde foram aprisionados por toda a eternidade, sob a vigilância dos hecatônquiros, né? Os Zeus e seus irmãos detinham agora o controle total do cosmos, estabeleceram o trono imperial no topo do Monte Olimpo, de onde comandavam o universo. Bom, agora vamos para o Monte Olimpo, que é um lugar que raramente venta, chove ou neva. Né? Tá vendo aí o Monte Olimpo? Eu nunca tinha visto. Mostra aí pro pessoal aí. Vou mostrar, peraí. Eu só não sei como é que tira esse negocinho daqui. Deixa eu tirar, não. Bota aí. Peraí. Tela cheia. Tô com medo de perder. Uhum. Aqui, ó. É isso aí. Nossa, ele é lindo. Eu nunca tinha visto. Esse aqui, ó. Ah, tu consegui. Mas aí tá com neve? Não, aqui nessa foto que eu estou mostrando, bonitão. Ele não tá. Isso não é neve, é a pedra. Pedra, né? É pedra. É só a pessoa colocar no Google, Monte Olimpo. Tem um monte de foto legal. 3.000 metros. Agora ficou melhor de ver. Que não tá. Acho que ficou, não sei. Nunca tinha visto. Engraçado, né? Agora, você ficou falando assim. Obrigado, marido. Me fez ver uma coisa bonita. É bom, né? Muito bom. Agora, para você ter uma ideia assim, para construir aquilo tudo ali, lá dentro, né? O Hefesto, que é o deus do fogo e da forja, né? Construiu palácios para eles nas grotas protegidas do Monte Olimpo, lá para dentro. O Hesíodo descrevia a montanha como cheia de reentrâncias, uma expressão sugestiva de uma fortaleza celeste, repleta de segredos. Mas porque é o que a gente olhando a montanha é o que passa mesmo. Os palácios eram feitos de pedras sobre fundações de bronze. Eram gigantescos e luxuosos, com o chão incrustado de ouros e pedras preciosas. Zeus instalou seu trono no alto do pico Stefani. Dali ele disparava seu raio sobre aqueles que o desagradavam no mundo lá embaixo. E aí vinha como é que era a vida no Olimpo. Né? Pico Stefani, deixa eu colocar aqui. A vida no Olimpo. E aí, eles tinham um lugar para eles costumavam se reunir no Pátio Dourado, né? Para discutir o controle do cosmos, no Sagão para desfrutar as noites com festejos. Aí Apolo cantava para eles tocando a lira, lembra? Né? Por suas vezes, as musas vinham de sua casa ao pé do Olimpo para cantar, dançar e contar a história. E aí havia até estábulos para receber as criaturas que conduziam as bigas dos deuses. E cada um ia puxado por uma coisa mais exótica do mundo. Por exemplo, o Zeus tinha uma biga puxada pelos 4, né? Os deuses dos ventos, tal, norte, sul, tal. Já o de Poseidon era muito gozado, era puxado por cavalos marinhos. Né? Afrodite era levado por um conjunto de pombos. E vai cada um. O Pico Stefani é esse Mostra aqui. Aí. É esse aqui. É uma parte daquela cordilheira que tem um bico, assim. Tem muito... A gente vê foto de muito alpinista subindo. Escalando, né? Bacana. E ele tem feito um caminho, quer ver? Aqui, ó, no outro ângulo dele, parece que aqui é assim, ó. Tá vendo? Sim, tem um veio, assim, um caminho. Nas costas do pico, né? Mas não é um caminho, não. É um negócio íngreme, que tem que escalar mesmo. Bom, visto da Terra é descrito como coberto de neve ou envolto em nuvens. Já para os deuses, seu lar era um local onde o sol brilhava permanentemente e o céu era sempre azul e límpido. Né? Foi o pátio onde eles se reuniam? Pátio de quê? Mas era do nome dele mesmo, do Zeus. Tá. Se a gente colocar aqui, não deve ter o Pátio Dourado de Zeus. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui, só com curiosidades.
Já que a gente está fuçando. Vai adiante. Eu acho que eu fazendo assim, você vê que eu não levei nem 40 minutos. Quer dizer, eu acho que não pegando todos os detalhezinhos, mas dando uma ideia geral, e não ficar desligando, ligando, desligando, desligando. Então, pronto, acho que a gente deu uma ideia, né? Você vê, você tem os titãs, a criação do universo foi com a Gaia, né? Com a planeta Terra. Aí veio o Urano, fez um monte de filhos, né? Aqueles 12, 6 mulheres, 6 titãs, 6 homens titãs. Aí o Cronos conseguiu acabar com o Urano. E aí o que aconteceu? O Cronos ficou igual. Então, estava gerando lá vários filhos, já no 6º filho, que estava engolindo todo mundo, para não ter concorrente, porque ele aprendeu com o pai como é que era a situação. Então, ele até acabou com o pai, ele sabia que os outros, algum filho, poderia acabar com ele. Então, a esposa do Cronos, que é a Hera, né? Ela arquitetou junto com os pais, que seria Gaia e Urano, e fizeram aquilo. Zeus foi e deram uma pedra para ele comer, comer, né? Então você vê que, de repente, o que acontece? Esses deuses que foram jogados para fora, né? Vão voltar adultos, e eles, através de alguns irmãos de titãs, a nível de titãs, os cíclopes, tal, só com o olho e tal, eles eram meio anormal porque eles foram rejeitados, né? Não eram assim considerados. Então, mas eram forças, eram titãs também. Então ajudaram a derrubar os titãs. Então foi interessante que o Zeus assumiu o controle e cada irmão dele foi destinado a assumir um ponto, né? Assim exatamente como aconteceu na mitologia, se for falar em mitologia, que seria assim, da shintoísta, né? Que a gente vê que a gente vê? A gente vê que o Susanoo no Mikoto não ficou contente em ficar com a parte da Coreia. Ele queria o mundo, no final das contas, né? E Izanami ficou com a parte do Japão, né? Então, você vê que a contação da história é assim, é muita briga entre eles, né? Não sei, poder, né? Sempre. E entre irmãos, né? Então é assim, quer dizer, então depois o que aconteceu? Culminou dos deuses irem para o Monte Olimpo, se tornaram os deuses do Olimpo, 12, né? 12 deuses do Olimpo, e ficaram governando as coisas. Então, na próxima vez, você vê que a gente já vai caminhar dentro da Grécia Antiga, porque é o tema, né? É o tema que a gente vai. Aí você já vai ver coisas que às vezes a pessoa pode conhecer, né? Por exemplo, quer ver? Prometeu. É uma figura que eu acho que ele deve ter ouvido falar, né? Já. Quer dizer, ele vai ajudar a humanidade, né? Depois, a Caixa de Pandora. Também acho que o pessoal já ouviu falar nisso, né? Depois, aí vem muitos casos de Zeus. Vocês vão conhecer um monte de casos de Zeus. Nossa Senhora, Zeus tem um monte de filho com todo mundo, com irmã, aquela confusão dele. Depois o Hades e o submundo, a gente deixou o rapto de Perséfone, que é importante isso, importantíssimo para ver acho que é a Deméter, né? Que ela fica, e aí... Porque no momento o que ela faz? Lá pelas tantas, culminou de ficar assim, não, Perséfone fica um tempo com você, Deméter fica um tempo com o pai, e aí começa a vir o quê? Começa a vir o inverno, começa a vir o verão, e tem a colheita, não tem a colheita, entendeu como é que é? Começa a ver essa história toda. Tem o culto de Dionísio, tem Orfeu e Eurídice, tem o primeiro dia de Hermes, tem a fundação... Não chama do tapete? Que tecia um tapete, que o marido foi para a guerra? Não, isso aí não... Essa é outra história. Essa história que a gente vai
a gente vai contar isso aqui, mas porque tantas coisas, deixa eu ver, não é na arte, é na arte, não. Só penso, hoje eu li tanta coisa que eu já estou... Deixa eu tentar me lembrar, porque é bom forçar um pouco a cabeça. Porque isso aí é o seguinte, é quando o Homero, ele conta a história, né? Que dizem que não é dele, né? Que também é dele, mas também não é. Ele reuniu mais as histórias contadas e acabou dando na Ilíada e Odisseia. É a Penélope. Ilíada e Odisseia. Né? A Ilíada é a primeira parte. É a primeira parte. A Odisseia quer dizer, sabe o quê? Odisseu. Odisseu quer dizer o quê? Ulisses. Entendeu? Então, quando fala essa segunda volta, que ele está voltando para casa, a Penélope, esposa dele, estava passando a perna nos outros, que os outros pretendentes, querendo, esse homem já morreu e tal. E ela ficava, fazia a fiação, depois tirava de novo, desmanchava no dia seguinte. Até tem aquela história bacana, né, que ele chega, ela disse, tá bom, já está de saco cheio, então, assim, aquele que conseguir pegar esse arco aqui e atravessar não sei o quê, só o Ulisses conseguia fazer isso. Então, o que aconteceu? Ele vem escondido, né, e pega, é emocionante essa história. Assim, bom, a gente vai contar essa vida, agora não estou lembrado de qual lugar que é isso aqui. Eu acho que... vai ser aqui mesmo. Eu falei, você tem a ver com a mitologia. A mitologia, né? Eu estou aqui... Isso vai ser mais lá na frente, que vai ser chamado A Saga de Odisseu. Né? E aí tem muita coisa. Bom, não vou ficar lendo tudo. Até a lenda da Atlântida vai entrar aqui. Entendeu? É bom que a gente fica... Porque assim, né? Essa preparação, que às vezes a pessoa não entende direito, essa preparação, ela te remete, por exemplo, para você, às vezes, quando escutar Meixo a falar coisas, às vezes, mencionando, ele às vezes está entrando dentro de uma mitologia. Então é bom a gente se acostumar com isso para poder ter uma ideia. Porque isso mesmo que está falando aí. Você sabe como é que eu contava essa vida da Ilíada e Odisseia? Sabe como é que é feito? Isso é por poema. Cara, você fazer uma narração dessa, isso é uma quantidade de poemas imensa, um atrás do outro, e tem uma métrica específica isso, entendeu? Quer dizer, isso dá um ensejo para criar teatro. Isso foi difícil para criar teatro, né? Porque criar um teatro, você antes não era assim, você era um contador de história. Depois eles começaram a botar um coro. O cara contava a história e o coro fazia a jogada. Depois eles começaram a trazer um cara para fazer par aqui. Depois, agora me esqueci, ele criou o terceiro, que seria o antagonista. Aí já ficou melhor. Porque já pensou? Você fala uma coisa, o outro antagonista fala. Geralmente tem sempre um antagônico, né? E aí o coro entrava, quer dizer, o coro passou a ser subsidiário, que não era, ele era importante. Entendeu? Aí que foi para o mundo dos atores. Olha só, não sei se eu estou doido para passar essa ideia para você. Eu tenho que ter calma, porque, porra, o negócio é... eu não posso fazer isso de repente, né? Mas, assim, para dar uma ideia, estou mostrando a vocês como é que nasce um teatro. Quando você vê umas fotos lá, dá 5 mil, mas tem outros que dão 15 mil espectadores, entendeu? Das arenas. Aquelas arenas. Eu, quando fui para... Agora, eu quase que acertei o nome. Não. Lá eu vi, mas aqui eu fui... Ai, meu Deus. Vou esquecer completamente. Eu vivia nesse local que Pascoal Carlos Magno, acho que era Pascoal Carlos Magno, tinha um nome, ele tinha um local
O cara era um visionário. Eu ia para lá, ficava lá, um monte de artista, vivia lá, dormia lá, entendeu? E tem lugares assim que tem umas arenas pequenas, é claro, mas que você, e quando é bem feita, tem eco, entendeu? Para poder, não tinha microfone. Como é que o artista vai falar e vai ser ouvido? Tem que ter acústica. Olha, é tanta coisa bacana. A gente viu numa cidade argentina de Mendonça, lembra? Quando a gente visitou, várias praças. Essa cidade é uma cidade característica, tem várias praças. Mas uma praça enorme que a gente foi, tinha uma arena e tinha um teatrinho rolando para criança. E o que eu achei incrível, embaixo dessa arena era a biblioteca, uma biblioteca pública. Outra coisa, né? Ai, nossa. Outra coisa. Eu faço assim ideia, não sei, estou tentando falar para vocês assim, você vê, eu às vezes falo de novo, assim, caramba, eu estou tentando, dentro dessa, até que ela está agora botando o celular, porque ela é curiosa, vai dando assim, porque eu não tenho recursos para fazer isso. Eu adoraria, aquilo que eu já falei, eu tenho um monte de ideia, mas só que eu preciso de técnicos, entendeu? Eu preciso de gente que queira pesquisar, queira fazer tese, queira fazer isso. Mas, assim, não dá, entendeu? Só para ter uma ideia, eu já estava falando com a Ana, não sei se ela percebeu. Todo dia eu tenho um fisioterapeuta. Gasto dinheiro? Gasto dinheiro. Pensa no fisioterapeuta diário. Sabe por quê? Pensa só. Eu estava falando para a Ana, eu li tanto hoje, desde as 4 horas, ou 3 horas da manhã, nem sei quanto que eu acordei, até, qual era aquela hora que eu falei isso para você? Umas 4 horas. Era umas 12 horas quase, tinha uns intervalos aí, mas o restante era pauleira, entendeu? Então, assim, se eu não porque às vezes o pé incha, o pé fica inchado. Só não fica porque eu procuro andar todo dia e faço fisioterapia. Mas você não pensa que não dá problema, dá. E aqui, ó, ontem mesmo, ele pegou meu pescoço, quase quebrou o pescoço. Pô, aqui começa para tirar uma dor que tem aqui, danado. Ele vai mexendo. Então, toda hora ele está fazendo um conserto, entendeu? Então, eu tenho um mecânico aqui, ó, será que eu vou falar com a palavra? Eu tenho um cara que fica me ajudando para me poder fazer esse trabalho. Mas tudo... hoje mesmo, conversei com um rapaz que faz as edições, amanhã eu vou para lá de novo. São 18 tópicos. Eu estava falando para o João, tudo bem, eu faço 18 tópicos no bio. Mas eu falei para ele, né? Eu já falei para vocês. Sabe quantos tópicos são? São 5.000 cacetadas. Aí você calcula. 18 tópicos, você não vê que às vezes eu fico com um problema na garganta? Uhum. Porque a voz vai embora, cara. Entendeu? Hoje está melhor para mim, porque hoje eu não fui fazer gravação, mas amanhã eu vou. Então tem que ver, talvez eu bote aí um filme, uma música eu já fiz. Por que eu fiz isso? Eu já avisei. Por quê? Porque eu não tinha maneira de acoplar, por exemplo, pegar um pedaço de filme e eu falando depois. Eu não tenho esse recurso. Entendeu? Aí eu faço uma coisa que junto. Aí o que acontece? Aí as pessoas acham que não gostam, que gostam de ver eu falando, talvez, não sei, desse contato. Interage. Aí ninguém interage. Eu tenho visto. Aí todo mundo... Eu tenho visto todos os minutos de cinema e os minutos da música. Eu já falei, da música eu tenho uma dificuldade maior para acompanhar. Mas eu, assim, fiquei impressionada da última vez com aquela música barroca, belíssima, que aquilo me tocou a alma. E eu acho que, assim, a insistência de você ir vendo uma coisa, você vai ganhando uma elevação espiritual e você começa a perceber as coisas diferentes. Muita gente que está aqui, se insistir, por exemplo, nós não precisamos nem falar de música e cinema, não. Se a pessoa insistir, mitologia, por exemplo, qualquer tema, o cara vai se acostumando, daqui a pouco ele vai vendo sentido naquilo. E outra coisa, né? Por exemplo, esses nomes desses deuses, não sei o que e tal. A gente já tinha ouvido falar, sua mãe te conta história, entendeu? Em algum momento da tua educação você tem acesso a isso. Mas é engraçado, o Monte Olimpo,
Eu não tinha memória de ter visualizado um dia na vida. Pois é. E aí fui curiosamente procurar. Foi na Grécia e não botaram a gente lá para visitar isso. Agora, que eu tava, você repara só. É porque eu não posso estar em todo lugar, porque eu não sou Deus, pô. Mas vocês devem estar notando que eu fiquei assim, pô, na música. Aí eu fui e já comecei a fazer. Quando entra num tema, eu vou e falo, e eu explico um pouco mais do que é a música. Né? Como eu falei, eu vou falar sobre piano, cravo, para a pessoa começar a ter ideia das coisas, entendeu? Então, eu vou fazer acho que uns 4. Cada hora que entra num, eu faço do classicismo, barroco, eu vou fazendo, até o modernismo também. Então, eu vou fazendo, mas eu queria ter tempo para começar a fazer do cinema também. Entendeu? Põe pé no freio. Mas pé no freio. Porque... pé no freio, porque você não tem 20 anos. Esse negócio de ter 15 anos, você é fogo. Não sei, olha, eu gostaria algum dia que todas as pessoas que escutam a gente, estão vendo aí, não colocasse alguma coisa aqui, qualquer coisa, dissesse assim, X, não precisa dizer nada. Para a gente ver quantas pessoas, porque a gente não tem agora ideia. Eu tenho aqui pelo meu celular que tem 4 pessoas, que fica assim um olhinho no celular, e essas 4 pessoas sou eu, João, Jussara e Milma, que eu estou vendo. Agora, se tem mais gente visualizando, eu não tenho ideia. Pois isso aqui, porque daqui a pouco agora a gente são 3. Caiu uma aí. Desabou alguém. Porque a gente, assim, era bom ter uma ideia, para a gente ter alguma informação, porque já tiraram até a visualização da gente, não sabe mais nada. Por isso, se alguém puder ajudar e tá vendo, bota um X, um Y, um Z, um Z. Não, só assim, oi. Oi, eu não bota não. Só pra gente ter Amanhã ideia. Qual é o tema? Amanhã eu acho que música e cinema. Eu acho que eu vou fazer música e cinema. Tem que fazer por causa da voz. Tem que fazer. Não perder a voz, tá bom? Então, eu gosto. Obrigado pela presença. E até mais, se Deus quiser.